Suprema Corte Americana mantém cidadania por nascimento, bloqueando uma política fundamental de Trump. Boa. Então, pessoal, essa decisão aconteceu terça-feira, a gente tá um pouquinho atrasado, mas é relevante o suficiente que vale a pena ser comentado de qualquer maneira, mesmo com certo atraso. Né? E variar a tônica também, né? Falar um pouco de política americana. Lá tá menos movimentado, né? Mas de qualquer forma vale. Pois é, então, juízes bloquearam a ordem executiva do presidente Trump que proibia a cidadania por nascimento para filhos de imigrantes indocumentados e alguns visitantes estrangeiros temporários. Então vale a pena entender que essa é a lei que meio que a Suprema Corte deu uma decisão que derrubou. E foi um caso bem específico, assim, né? Porque não é como se o Trump estivesse só proibindo a ideia de birthright citizenship no geral, né? A ideia de jus solis. Não, ele estava querendo restringir o jus solis só para imigrantes legais. Mas aí a Suprema Corte falou, não, se nasceu em solo americano, é cidadão americano e nada vai mudar isso. É, a posição mais, enfim, né? Tradicional, né? Via de regra. Então, os Estados Unidos têm um processo de formação que é, enfim, cultivado também por imigração, muitas vezes ilegal, né? Isso está registrado. Era uma questão difícil para o governo Trump sustentar isso diante da Suprema Corte, mesmo com a Suprema Corte favorável, né? Pois a posição ortodoxa, mais tradicional, seria de que é exatamente isso. E com isso vem com todas as distorções que essa política traz, né? A parada do bebê âncora e todas essas coisas. De viajar para poder ter o filho lá, isso não é nem um problema americano. Um problema americano, na verdade, né? Todo o continente americano. Então, tipo, o caso típico dos Estados Unidos é, sei lá, uma pessoa da Nicarágua atravessa a fronteira para ter um filho. Beleza. Mas, sei lá, na Argentina, russos vêm para dar à luz, para ter uma cidadania alternativa que não seja russa. Ou no Brasil mesmo isso também acontece. Então, questões, né? Enfim, é questão de velho mundo e novo mundo, acima de tudo. Né? Pois é. Então, vamos ver. O que você precisa saber sobre a ordem da Suprema Corte, esse artigo aqui explica razoavelmente bem. Então, na terça-feira, a Suprema Corte derrubou a ordem executiva do governo Trump que limitava o direito à cidadania automática para bebês nascidos nos Estados Unidos. Líderes dos direitos civis, etc., elogiaram a decisão por 6 votos a 3, afirmando que ela reafirmava mais de um século de precedentes legais e os valores tradicionais da nação. No entanto, alertaram que o medo instigado pela política de perseguição... Beleza, isso aí é coisa do New York Times, mas como chegamos a essa situação? Isso eu acho particularmente relevante, né? A cidadania por nascimento, que tem raízes no direito consuetudinário, é garantida pela 14ª emenda à Constituição há mais de 150 anos. Em inglês estava escrito common law, né? Que eu achei interessante, porque na Inglaterra não é birthright citizenship, entendeu? Tá vendo? It's rooted in common law. American common law, né? Exato. Então, pra quem não sabe, a maioria dos países do velho mundo, a forma como você é cidadão é pelo que se chama de jus sanguinis. Então você precisa ter uma relação familiar, né? Você precisa ter o sangue de uma pessoa que é cidadão num país. Por isso que brasileiros que têm pais italianos ou avós italianos ou portugueses, alemães, enfim, de qualquer país europeu podem pegar a cidadania. E se você for um brasileiro sem nenhuma ligação com o país europeu, você e a sua mulher são 2 brasileiros, estão lá na Europa de turismo, a sua mulher pare em Portugal, seu filho não vai ser um cidadão português. Não afeta em nada. Você tem mecanismos até para adquirir cidadania por morar lá, né? Isso é um conceito mais moderno. Sei lá, em Portugal, se não me engano, você precisa de um domicílio só. Você precisa comprar uma propriedade num valor lá, X. Exato. Ou então se você mora num lugar há 10 anos, sabe? O Brasil é um país relativamente difícil, cara, de você adquirir cidadania dessa forma, né? Mas, enfim, de qualquer jeito, essa é a distinção, né? Você precisa de uma relação familiar, sanguínea mesmo. Que isso advém até de como esses países são formados, né? Enfim, os países da América eles são formados por processos migratórios, ondas sucessivas, diversas, né? Variadas. E os países da Europa não, são nações constituídas, milenarmente, né? Tem povo, tem cano literário, tem música nacional, tem hino, tem bandeira, tem tudo. O Estado moderno é a conceituação europeia. E eles não superam isso, né? Nenhum país chegou ao ponto de flexibilizar. E não só europeu, na Ásia também é assim, né? Na China, no Japão. Japão é muito assim. No mundo árabe também, sabe? Apesar de que no mundo árabe também tem as suas peculiaridades, né? Você pode se mudar para Dubai e conseguir a cidadania eventualmente. Mas o Trump ele não estava querendo transformar os Estados Unidos numa nação de jus sanguinis. Ele só queria limitar um pouco o tipo de imigrante que tem filho lá, porque vai conseguir a cidadania por jus solis. Então a ideia dele é literalmente essa, cara. Se você é turista ou imigrante legal, você não tem o direito à cidadania, mas se você tem um visto de moradia, esse tipo de coisa, aí tudo bem, aí você pode ter. E aí a Suprema Corte falou, não, cara, na 14ª emenda, que foi uma das emendas pivotais, assim, da política americana do século XIX, é garantido que qualquer pessoa que nasceu aqui, ilegal, legal, turista, etc., merece ganhar cidadania automática. Então,
O presidente Trump prometeu há muito tempo restringir esse direito, criticando-o como uma farsa que atrai imigrantes. No primeiro dia de seu segundo mandato, Trump assinou uma ordem executiva que visava acabar com a cidadania americana por nascimento para os filhos de imigrantes sem documentos e residentes estrangeiros com status legal temporário. Pois é, então o Green Card, que talvez brasileiros que têm parentes que já imigraram para lá e tal, conheçam a ideia do Green Card. O Green Card é justamente o status legal permanente, né? Então se você tem Green Card, você pode ter um filho, teu filho vai ser americano. Mas se você tá lá, estudando, trabalhando naquele visto H-1B, esse tipo de coisa, aí você não pode. Isso incluía turistas e estudantes com visto. Enfim. Aí tem um cara aqui que fez um resumo do que o Clarence Thomas escreveu no Dissent, que eu acho interessante, cara, que ele fala sobre o contexto da criação da 14ª emenda. Então, há muito tempo, a Suprema Corte proferiu uma decisão que afirmava que pessoas negras jamais poderiam ser cidadãos americanos. Há muito tempo, antes da Guerra Civil. Independentemente de qualquer coisa, essa decisão contribuiu para impulsionar o país rumo à Guerra Civil. Após a guerra, a nação decidiu enterrar o machado de vez, adicionando uma nova regra de cidadania diretamente à Constituição. Toda a argumentação de Thomas começa aqui. Ele afirma que não se pode compreender o significado da regra até que se lembre do problema que ela foi criada para resolver. O problema era simples. Um grupo de pessoas que realmente pertencia a esse país estava sendo informado de que jamais poderia ser cidadão. Nesse caso, os negros libertos. Que antes da guerra nos Estados Unidos já tinha muitos negros libertos lá. Nos Estados Unidos tinha escravos tinha estados inteiros em que a escravidão era proibida, etc. Enfim, a regra foi escrita para garantir que essas pessoas e pessoas como elas sempre seriam cidadãs, independentemente de sua raça. Era uma promessa para pessoas que já pertenciam. Não foi, argumenta Thomas, concebida como um prêmio automático para qualquer pessoa que por acaso nascesse em solo americano. Boa parte dos juízes da Suprema Corte que são mais afiliados republicanos, eles são partidários, né? Eles defendem teorias chamadas, que é uma teoria jurídica chamada originalismo, né? Então, a intenção da lei ela está contida na intenção original dela. Então, você precisa dar uma interpretação no tempo dela. Exato. Sempre, né? E das influências ideológicas que fizeram o cara escrever, para você entender qual era a intenção do cara que escreveu aquela porra. Exato. Tem que entender o espírito da lei no momento, né? Então, isso leva tradicionalmente a interpretações mais conservadoras mesmo, né? E essa, enfim, é uma linha interpretativa muito forte, assim, muito difundida nos Estados Unidos. Tem grandes nomes, grandes juízes da Suprema Corte que são originalistas top, né? O Antonin Scalia é o mais pica para colocar nesses termos, mas também tem, enfim, todo um movimento, né? Tem lá o The Federalist Society e tal, são todos originalistas e eles têm um peso muito grande no sistema judiciário americano. Exato. Apesar de que, nesse caso, eu acho que não é claro o que um originalista deveria decidir, entendeu? Eu acho que o argumento do Thomas, ele é meio que embasado por originalismo, mas um originalista poderia votar ao contrário. Poderia sim. Que foi o que aconteceu, né? Não é como se... Não, que era garantido. E também não tem não tem uma subscrição imediata, né? Porra, você foi nomeado por um republicano, então fudeu, tu é um originalista, tu vota a favor o tempo inteiro do Partido Republicano, mas... Pois é. Geralmente convém. O argumento principal de Thomas é que existe uma diferença entre alguém que pertence a esse lugar e alguém que está apenas de passagem. Os escravos libertos pertenciam a esse lugar em todos os sentidos que importavam. Eles não tinham outro país para onde voltar. Não deviam lealdade a nenhum rei ou governo estrangeiro. A América era o único lar que eles já tiveram, e eles trabalharam, sofreram e lutaram por ela como qualquer outra pessoa. Agora imagine uma situação totalmente diferente. Um bebê nascido de 2 turistas que estão no país para passar férias de 2 semanas. É isso, né? Eu acho um argumento interessante. Tipo, em nenhum momento, pra mim, né, que acompanha a política americana cracudamente, eu achei que a decisão seria diferente disso. Pra mim era muito claro que isso seria decidido. Eu fiquei até surpreso que foi 6-3, sabe? Disputado, né? Que foi relativamente disputado, que 3 caras resolveram decidir junto com o Trump, né? E acima de tudo ele fez uma ordem executiva. Então não foi nenhuma lei feita pelo Congresso, né? Porque tem níveis de força de leis. A lei mais forte, obviamente, é a Constituição americana. Nos Estados Unidos não existem cláusulas pétreas, então se o Congresso tiver montar 2/3, uma maioria, e passar uma emenda à Constituição, pode alterar qualquer coisa na Constituição. Agora, pela decisão que aconteceu, se você quiser mudar isso, você vai precisar de uma emenda à Constituição. Mas poderia ter sido uma lei ordinária do Congresso também, que você precisa de maioria simples nas 2 casas. Mas não foi nem isso, cara. Foi só uma ordem executiva que, porra, foi um jeito muito fraco do Trump querer lidar com uma questão tão importante, né? Como é que você acha que isso rolaria também nas casas parlamentares? Porque eu acho arrojado até, né?
Mesmo dentro do seio do Partido Republicano, a proposta do Trump era meio... Pois é. Eu acho que se o Trump tivesse tentado passar essa porra pelo Congresso, ele teria dificuldade. Teria muita dificuldade. Mas, sei lá, talvez se ele tivesse se esforçado, ele tivesse conseguido, não sei. A parada que é... Enfim, o fato de ter sido, né, enfim, com decreto, né? Torna tudo mais suscetível a ser rompido e tal, ser contestado. Essa foi uma decisão do Trump que foi contestada desde a primeira instância, né? Isso foi postergado justamente porque as decisões de primeira instância se tornaram menos vinculantes com o tempo, mas absolutamente não é consenso. Pois é, e agora o pessoal tá meio que freaking out, né? O Trump... E aí já começa o pessoal falando, será que o Trump vai desrespeitar essa lei? E, cara, sinceramente, eu acho impossível. O próprio Trump já falou aqui sobre a decisão da Suprema Corte no Birthright Citizenship. I guess I have to accept, né? Eu acho que eu vou ter que aceitar. É a Suprema Corte. Eu acho muito ruim para o nosso país. Nós somos o único país que faz isso. Não é. Mas o Trump é bem americocêntrico, assim. Então, ele não vai desrespeitar essa lei. Tem alguns congressistas que já estão falando, não, beleza, então a gente vai ter que aprovar pelo Congresso. Cara, não vai rolar, entendeu? Ainda mais porque a decisão da Suprema Corte não foi nem que... o Trump não tem competência para revogar isso através de uma ordem executiva. Isso é um direito constitucional. Se uma criança nasceu em solo americano, é um americano, então você precisaria de uma emenda à Constituição. E a emenda à Constituição não vai acontecer, cara. Porque precisa de 2/3 do Senado ou das duas casas e, mano... Tem um tempo que isso não acontece. Precisaria de um consenso bipartidário para isso acontecer. Os democratas jamais, em 1000 anos... Não é 1000 anos, né? Mas, enfim, 1000 anos no cenário político atual, eles votariam para revogar isso, né? Porque é uma coisa que beneficia muito eles politicamente. Total. Eu acho que é um dos eixos principais de toda a pauta democrata hoje é a imigração, né? Inclusive tem a questão... E os democratas assumem isso, né? Tem a questão demográfica sobre o projeto de imigração nos Estados Unidos, né? Eles sabem que imigrantes, particularmente os mais vulneráveis, tendem a votar democrata. Então, é meio que um jogo de cartas marcadas, né? Tipo... Quanto mais tolerante você for em imigração, maior é a hegemonia democrata no sistema americano. A parada é que isso tem meio que quebrado um pouco, né? Tá ficando menos óbvio com o tempo, sei lá. No último, a gente comentou muito isso na época da eleição do Trump. Mas é que essas demografias que você tomaria por definitivamente democratas ou consolidadamente democratas, hoje em dia elas pensam por fora, né? Pelo menos os latinos, né? Latinos principalmente. Mas grupos tipo, sei lá, haitianos, somalis, etc., continuam votando em peso no Partido Democrata. Enfim, aí pessoas como Ron DeSantis também comentaram. Então, essa não foi uma decisão baseada em questões processuais. Ou seja, o presidente não pode fazer isso por meio de uma ordem executiva, mas o Congresso poderia legislar sobre o assunto. Trata-se de uma decisão de mérito que afirma que a 14ª emenda exige cidadania para aqueles que nasceram de pais que fizeram turismo de parto ou que se encontram ilegalmente no país. Será necessária uma emenda constitucional ou uma futura decisão do tribunal para anular essa decisão. De qualquer forma, isso representa uma grande derrota. Eu acho, de fato, uma grande derrota. De fato é. Porque o Trump tem o plano de deportar milhões de pessoas, pelo menos tinha meio que essa intenção, e parte disso seria tipo, cara, você não pode ter o que chamam de anchor baby, né? Um bebê âncora, que é os pais são imigrantes ilegais, mas eles têm um filho lá nos Estados Unidos, e aí, tem uma criança de 2 anos que é cidadão americano. Você vai deportar os pais do cara e a criança vai ficar onde? No orfanato? Tem metodologias também, né? Pra estender essa cidadania pros pais da criança, né? Com o tempo. Eu acho que você imediatamente estende o direito de permanecer e com o tempo vai virando cidadão. Você pode construir a cidadania, né? Isso é uma das grandes distorções, porque, assim, como a gente falou, cara, tem casos, né? Anchor Baby existe em toda a América Latina. A toda a América, né? Mas nos Estados Unidos, claramente, você tem os incentivos mais orientados pra, querer botar o teu filho lá, né? Um passaporte muito poderoso, é uma sociedade mais próspera e mais rica, mais livre também, em muito sentido. Tem um estado de bem-estar social extremamente generoso, né? Apesar de que nego fala que o Reagan destruiu o estado de bem-estar social. Isso é mentira, sabe? Cara, mas, assim, é mais jogo mesmo viver nos Estados Unidos, né? E aí tem mesmo esse movimento global, cara. As pessoas se deslocam. Na época do... Enfim, ali mais no início do governo Trump também, que ele tava no momento de fechar a fronteira, né? Tinha as matérias. Tem a matéria lá no Estreito de Darien. Grande pesquisa. Chineses. Mas é um lugar muito importante nos Estados Unidos, é bem próximo ali do Canal do Panamá e é uma das grandes rotas de acesso para imigrantes pelos Estados Unidos. E aí tu fala, que tipo de pessoa estaria no Estreito de Darien para eventualmente pegar um coiote e chegar até os Estados Unidos? Panamenhos, hondurenhos, colombianos,
salvadorenhos, nicaragüenses, sei lá, não sei se assim se fala. Mas, cara, as matérias que tinham na época, cara, tinha gente do mundo inteiro naquela porra. Meio da África. Eu lembro distintamente do maluco da Guiné Equatorial falando assim. E aí o jornalista, tipo, e aí, você é de onde? Guiné Equatorial, cara. Eita, tá longe? Pô, cara, como é que tu chegou aqui, cara? E o cara veio dentro do navio até o... Aí eu não lembro exatamente, acho que o Brasil, cara. Então, eu me lembro de ter uma reportagem de um cara que veio pro Brasil. E o Brasil atravessou Aí ele o Brasil. pegou um ônibus até a Venezuela, sei cara, lá. E assim, o Brasil, leste-oeste é maior do que norte a sul, tá? O Brasil é um país imenso. O Brasil é bem grande, então a extremidade maior, né? Aí o cara fez esse caminho inteiro, ainda atravessou a América Hispânica, chegou no Panamá pra poder procurar o coiote pra poder atravessar. Então assim, a situação crítica mesmo. Pois é, eu acho que teria sido uma grande vitória caso o Trump tivesse revertido isso. Mas mesmo assim, não seria uma vitória tão duradoura, porque, dado que foi uma ordem executiva, se entrasse um presidente democrata, ele podia só acabar. Porque a ordem executiva é assim, o presidente faz o que quiser. No Brasil não funciona dessa forma, a gente não tem um mecanismo igual. Mas é isso, é uma lei muito fácil de ser revertida, sabe? Mas enfim. Eu acho que deu muita moral também, né? Tipo, elevou os ânimos da galera pró-imigração. Aí não tem como enganar. Essa é a pauta do tempo, né? Pois é. E aí você vê uns caras, tipo esse Christian Heinz, assim, que é um cara meio radical de direita no Twitter. Mas eu acho que ele exibe bem meio que os pontos de um cara mais radical à direita, assim. Então você pensar como a direita poderia se radicalizar nos próximos anos. Esse cara, ele representa bem porque ele não é um mongoloide. Ele não fica falando, tipo, os israelenses controlam o mundo, tem um microchip do Bill Gates no meu sangue e tal. Que, enfim, isso Alguns acontece, são, mas isso nunca... Porra, isso acontece? Não, acontece que tem pessoas, retardados que acreditam nisso, mas essa parada provavelmente nunca vai ser algo realmente dominante, né? Mas, então se você quiser opiniões meio que de extrema direita, só que razoavelmente bem defendidas a contra desse cara, é ok pra isso. E ele falou o seguinte: a menos que essa decisão seja revertida algum dia, os Estados Unidos provavelmente estão presos em uma espiral de morte sem esperança de resgate. E não estou exagerando. Não há possibilidade de emenda constitucional para reverter essa decisão. Os votos necessários não existem no Congresso, nem nas Assembleias Legislativas Estaduais, que é uma das outras formas de fazer emenda constitucional, e provavelmente nunca existirão, porque os democratas se oporão a isso por uma combinação de puro rancor e oportunismo político. Eles sabem que as leis podem facilmente se tornar armas políticas, e a cidadania por nascimento é uma arma que só eles podem usar. Em hipótese alguma, eles a entregarão voluntariamente. Por que fariam isso? Cada vez é mais usada, ela se torna mais forte. É apenas uma questão de tempo até que os democratas vençam outra eleição e se vejam em posição de reabrir as comportas, importar em massa milhões de estrangeiros culturalmente incompatíveis do terceiro mundo e deixá-los dar à luz a bebês âncora e, eventualmente, sobrecarregar o eleitorado existente do país com a força bruta dos números. Os Estados Unidos serão perdidos em etapas, mas com tentativas periódicas de reação ao longo do caminho. Mas, a menos que haja uma reversão nesse caso, o projeto estará perdido de qualquer forma. A brasilização, né, a brasilification dos Estados Unidos já está em curso há décadas. Essa decisão agora garante sua inevitabilidade, a menos que uma decisão futura a negue. Essa aí é uma aplicação do brasilificação original, né? O termo foi cunhado na internet assim, não como saiu no The Economist. Exato, que a ideia é que você tem um país de primeiro mundo, e aí com uma maioria branca, principalmente, aí você vai importando pessoas do terceiro mundo até que o seu país vira o Brasil, tá ligado? E aí ele acaba importando junto com isso todas as disfunções, a política extremamente disfuncional do Brasil. Exato. E o país só fica pior, né, ao longo do tempo. Meio que essa é a ideia dos caras. Mas o que você acha? Você acha que isso é um assessment razoável? Cara, tem isso definitivamente um risco, né? O que a gente viu no último governo do Biden foi radical, assim, extremamente pró-imigração. E não numa forma ativa, mas numa forma de negligência, né? Então você dá o benefício da dúvida. É tipo, você tá deixando a fronteira aberta. Biden, o quê? Sim. Popcorn, enfim. Eu acho razoável que isso aconteça. Mas eu acho que até passivo, cara, eu não sei se quão passivo era, porque o governo meio que doava dinheiro pra ONGs que facilitavam essa imigração, entendeu? Mas é isso, né? Braços separados. Tô dizendo assim, se você fosse engajar o Joe Biden sobre isso, ele ia falar, o quê? E aí, ao mesmo tempo, porra, um burocrata no USA, tipo, sabe? Você é da África, quem para o Ohio? Exato. Tipo, porra. Que das coisas bizarras, né? A gente cobriu também, sei lá, a fraude que tinha no Minnesota, dos somalis. Cara, por que tem 50 mil somalis em Minnesota? Não é efeito do destino, né? A Somália é bem longe, bem longe dos Estados Unidos. Pois é, e a gente vê outros países também importando imigrantes numa taxa até maior do que os Estados Unidos na época do Biden. Então, por exemplo, o Canadá hoje em dia
se você vê a quantidade da população que nasceu fora, é muito grande, assim. Total. Muito, muito grande. A Espanha agora tá com aquela política de garantir permanência, né? Não, cidadania, ainda não, mas eventualmente cidadania pra... Porra, foi pra quase 1 milhão de pessoas numa tacada só, assim. Então, cara, pra você fazer meio que esse estrago demográfico, político, né? Nos Estados Unidos ia ser mais difícil, porque os Estados Unidos é um país maior. Então, o Canadá tem o quê? Umas 30, 40 milhões de pessoas. Então, você importar 1 milhão já é muita gente. Os Estados Unidos tem quase 400 milhões. Então, você teria que ter 10 milhões para ter um efeito análogo. Mas, cara, eu não ficaria surpreso se os democratas dessem um jeito de importar quantidade verdadeiramente vultuosa, assim, de pessoas. Eu acho que esse é o risco. É tipo, cara, os democratas perceberem, tipo, mano, a forma mais garantida que a gente tem de se perpetuar no poder é realmente importar dezenas de milhões de pessoas. E, mano, foda-se, vamos fazer isso. Porque assim, o que eu acho que é um consolo do caso canadense até, é que realmente teve um salto grande pra caralho, mas isso gerou anomalias, né, distorções na sociedade canadense, que aí os incentivos da democracia conseguiram fazer a coisa mitigar de novo, né? Então, mais ou menos, cara. Não sei se mitigou muito não, cara. Cara, hoje em dia já não vai mais tanta gente pro Canadá. Não sei. Bom, era o dado que eu tinha, né? Mas teve uma época ali que era bizarro. Era o Canadá, porra, tomando um 30º da população todo ano na cabeça. Ó, tua população acabou de aumentar... 1 milhão. 1 milhão. E era um cosmos de 30. Então, assim, sei lá, preço de moradia no Canadá... Isso, de novo, né? Várias adversidades, mas a que eu acho que pegou todo mundo e foi muito importante na última eleição no Canadá foi custo de moradia, né? Isso também aumenta, né? Você tem mais gente, você tem mais demanda por morar e tal. Dependendo da onde do mundo você puxa as pessoas, você traz problemas como crime também, né? Então, sei lá, se você só importar a pessoa das Filipinas, não vai dar problema de crime, porque as pessoas das Filipinas são muito pacíficas, né? Agora, se você importar a pessoa da Síria, sabe? Da Somália. A Somália, aparentemente, o maior problema não é nem crime, provavelmente dito, é fraude, né? Os caras são experts em fraude. Cara, exato. A gente já falou também pra caralho sobre isso, mas sociedade do terceiro mundo, né? Diferente das do primeiro mundo, elas são baseadas em baixa confiança, né? Então as sociedades precisam se moldar ao baixo grau de confiança que um indivíduo tem o outro. Então tudo é muito regulado, as penas são muito duras, né? Naturalmente você precisa disso para que as coisas funcionem. Alguns lugares só não tem isso e as coisas não funcionam. Mas alguns lugares do terceiro mundo conseguem, tipo, enforce duramente a lei. Mano dura. Exato. Filipinas é um belo caso disso, né? Filipinas é um lugar que tem um presidente que matava gente pra caralho recentemente, né? Agora, tem lugares que não funcionam, sei lá, o Paquistão, um lugar que tem uma porrada de crime sexual, o governo não consegue enforce isso. Aí você pega um paquistanês e joga no Canadá. Porra, é um cara que vai dar problema com mulher, assim, estatisticamente ele é muito... A quantidade, né, o volume de violência sexual que esse cara vai perpetrar ao longo da vida é estatisticamente muito maior. Então isso pra mim é bem óbvio, tá? Eu acho que deveria ser óbvio pra todo mundo. Traga pessoas de terceiro mundo, traga hábitos de terceiro mundo também. E a política do terceiro mundo, né? Política, no geral, né? Enfim... países funcionam porque eles têm hábitos, costumes, né, culturas muito específicas, né? Você está num país desenvolvido, é a minoria absoluta dos países do mundo. Você está numa democracia, você está na minoria absoluta dos países do mundo, né? Sim, e uma dinâmica parecida com o que acontece no Brasil com populações muito pobres do Nordeste, do Norte, que é uma coisa que o Renan fala o tempo inteiro, né? Que, cara, esses caras são muito pobres, eles não têm acesso à educação, a treinamento, não tem nenhuma oportunidade econômica para eles, eles ficam refém do estado de bem-estar social. E por isso eles sempre votam no partido que dá o estado de bem-estar social, e é uma das formas que o PT, por exemplo, se mantém no poder no Brasil, ou em escala menor, oligarquias locais que não fazem política pelo bem público, né? Se mantém no poder no Norte e no Nordeste, acaba tendo esse fenômeno acontecendo cada vez mais no primeiro mundo. Porque imagina, os Estados Unidos, economia extremamente complexa. Aí você importa, dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas da Somália, do Haiti, do Paquistão. Cara, esses caras meio que não tem nada pra fazer lá, né? O cara ele não consegue ser um técnico industrial, ele não consegue ser um programador, ele não consegue ter os empregos que tem hoje. E aí ele vai ficar dependente do estado de bem-estar social e ele vai votar no Partido Democrata meio que pra sempre, sabe? Às vezes o cara chega burro velho mesmo, isso só não dá tempo, entendeu? Tu vai se converter num trabalhador especializado de fábrica aos 45 anos. O cara chegou velho, né? Não tem muito o que fazer. É possível, mas não é plausível, né? É raro. É extremamente raro. Eu acho que assim, tem um freio da própria democracia também, que não daria pra botar, sei lá, 20 milhões de caras em um ano. Estados Unidos sei, mudar. Cara, mas se os democratas quisessem, o que você acha que impediria? Eles iam perder apoio. E aí eles iam tomar ferro nas próximas eleições. Igual os trabalhistas iam perder no Canadá, né? Que o Trump tirou um coelho da cartola bizarro. Mas talvez se você trouxer 20 milhões de pessoas em um ano, depois 20 milhões de pessoas em outro ano, eu acho que talvez você consiga speedrun
uns 80 milhões de pessoas sem ter revés na eleição, Eleitoral. entendeu? E, tipo, isso é o absolute worst case scenario, né? Esse é o cenário, tipo, mano, apocalíptico pros Estados Unidos, Porra. que é o que esses caras, assim, se preocupam com. Eu também questiono, caralho, vai deslocar 80 milhões de pessoas em 4 anos, né? Eu acho plenamente factível, sabe? Tipo, vamos lá, seria 20 milhões de pessoas por ano. Um ano tem 365 dias. Eu acho que isso ia passar, sei lá, cara, migrações decorrentes da guerra entre Índia e Paquistão, assim, né? Da separação. E, tipo, seria provavelmente o maior volume de humanos entre fronteiras na história humana, né? Mas sabe, se você chegar na África e... Vamos supor que você seja um agente do USAID e você tá lá com milhões de dólares no bolso. Aí tu tá desempregado. A gente do USAID. Então, o USAID deixou de existir, né? Mas ele meio que... Não, sim. Sabe, você Tem coisa, você é uma ONG. Você é uma ONG dessa, você tem milhões de dólares no bolso, você só chega lá na República Centro-Africana e fala: quer ir pros Estados Unidos? Eu pago a sua passagem. Quantas pessoas você acha que não iriam aceitar? Sabe, eu acho que seria uma parte muito boa, assim, entende? Então, é isso. Esse é o cenário absolutamente apocalíptico, né? Eu não acho que vai acontecer. Eu concordo que se começassem a fazer isso ia ter um revés político muito grave. Mas o grande ponto é... Cara, vamos supor que... 1 milhão na época do Joe Biden? Acho que bateu mais de 1 milhão, cara. 1.300.000, sei lá, eu lembro de umas coisas assim. É isso que a gente sabe, né? Porque ainda tem muita coisa que a gente não sabe também, né? Mas o medo é meio que esse, né? Que você tem um democrata, e o democrata faz isso. E aí entra o republicano. Aí o republicano tenta travar, mas não consegue por motivos políticos. Que a Suprema Corte derruba, as cortes inferiores ficam, tipo, travando ele, etc. Aí ele sai, aí entra o democrata de novo, aí ele faz isso de novo. E aí, na medida que o tempo vai passando, a demografia dos Estados Unidos vai ficando cada vez mais de terceiro mundo. E aí esses caras de terceiro mundo não votam no Partido Republicano, que é um partido de tipo... cara, nós lutamos pela classe média, produtiva e etc. Isso humano não é da classe média produtiva, porque diabos ele votaria nesse partido, entende? E aí a tendência que você tem é de tornar a política americana mais parecida com a política da Califórnia, que é uma política que, há pouco tempo atrás, era mais competitiva para os republicanos. Então, sei lá, o Arnold Schwarzenegger era governador da Califórnia e ele era republicano. Nixon na Califórnia. O Nixon, o próprio Reagan era da Califórnia também. Então, nos anos 80, a Califórnia ainda era um lugar republicano, mas aí com sucessivas ondas de imigração de latinos, hoje em dia é um lugar 100% democrata, tanto que é inimaginável o republicano ganhar. E aí você tem os problemas de ser um one-party state, né? Que você só tem um partido. Que é, a política extremamente corrupta, extremamente ineficiente, nada dessas coisas acontecem. É pior do que o estado de partido único. Porque, sei lá, na China você tem um partido único, mas ele é um partido único extremamente eficaz. A Califórnia é pior, é um partido único e ao mesmo tempo uma puta esclerose burocrática, sabe? Que só nada acontece assim, seria uma coisa verdadeiramente horripilante, sabe? A China opera lá também, né? A China opera lá. Talvez a China opere lá pra fuder a Califórnia. Isso é outra coisa que o pessoal tava comentando, né? Parece que não é incomum ter agente do governo chinês indo pros Estados Unidos. Total. Meio que se meterem lá pra, enfim, se infiltrar, roubar segredos, roubar tecnologia industrial, esse tipo de coisa, sabe? Os Estados Unidos, sei lá... não teve... Isso na época o pessoal chegou a comentar, né? Que teve aquele físico teórico foda, português assassinado lá. Né? Numa época, no início, antes de revelarem como foi o caso de fato, que era uma questão de briga de laboratório, meio de ciúme. Eu lembro de muita gente de direita americana no Twitter ficar assim, o que teria impedido um chinês de só matar esse cara? E aí, acabou a pesquisa, né? Aí zerou tudo. Então, enfim, os Estados Unidos está suscetível a isso. No mundo de tensões globais maiores, né? Os países que têm condição de responder, né? Os países que têm mais poder político concentrado, eles tendem a ficar mais restritivos também com fronteira, naturalização, visto, né? Isso já está acontecendo meio que, né? Sim. Agora, os Estados Unidos se mostrou incapaz de responder a esse desafio, cara. Nem todo mundo que está dentro dos Estados Unidos é um amigo da América. Pois é, definitivamente. E aí entra o comentário que tem muitos caras de direita meio que falando, né? Que, se uma corte dá uma decisão que diz que você não pode ter um país, qual é o uso dessa corte, né? Que eu acho que é meio que o risco... Esse ponto eu acho que é meio inevitável, sabe? De para onde a direita global meio que tá caminhando nas próximas décadas, que é cada experimento que tem, as pessoas aprendem lições, né? Então, qual foi a lição que o George Bush ensinou? Foi que, guerras retardadas no Oriente Médio são um erro. Aí o primeiro mandato do Trump ele aprendeu essa lição, no segundo mandato ele resolveu esquecer e ele tá se fudendo por causa disso, mas tudo bem, essa foi a lição do governo do Bush. Qual foi a lição do governo Trump 1? Na minha opinião foi, você não governa sozinho.
Não adianta você chegar no presidente sem você ter, tipo, um exército de burocratas que são leais a você, estão dispostos a implementar a sua agenda para te ajudar a torná-la realidade. Aí teve o Project 2025, que a gente falou, que não só era tipo um documento gigantesco de 900 páginas detalhando exatamente o que o Trump tinha que fazer para implementar a visão dele da América, mas também uma baita lista de nomes de burocratas alinhados que poderiam ajudar, não só burocratas, né, mas burocratas, pesquisadores, gestores, exato, todo esse tipo de gente que poderia ajudar o Trump a implementar a agenda dele. E aí agora, meio que, qual é a lição que os Estados Unidos, né, meio que a direita global vai tomar dessa terceira, nem a terceira, né, a segunda passagem do Trump? Na minha opinião é que, tipo, cara, você tem que ser mais completo na sua forma como você enxerga o poder nos Estados Unidos, entende? Então, não adianta só ter o presidente, sabe? Porque se você tem o presidente, mas o Congresso não é tão leal a você, que é um outro problema do Trump, né? Ele tentou passar o tal do SAVE Act, que era a ideia de que para você votar nos Estados Unidos você precisava mostrar uma ID com foto. Muito radical. Muito radical, pois é. Ele queria passar isso, é uma coisa amplamente apoiada pelos americanos, 80% dos americanos apoiam, né? Então, porra, republicanos e democratas. Mas o Congresso não tá aprovando, mesmo com o Trump tendo maioria no Congresso. Então isso já mostra, pô, você ter o presidente, mas o Congresso não ser tão leal assim, complicado. E a outra lição é, poxa, o judiciário consegue travar o seu governo, entendeu? Um governo não é feito só do presidente. O governo ele é feito das cortes também. E como você lida com as cortes? Aí tem várias... Tem algumas formas diferentes de lidar, mas todas elas passam meio que por uma ideia de você não respeitar todas as decisões, entendeu? Tem os caras que são mais radicais, dizem que, não, o Trump só deveria cagar pra todas as decisões, sabe? Tem pessoas que dizem que, não, na verdade, ele meio que tem que criar um comitê dentro do Poder Executivo, né, de teóricos do Derrida e... Sabe? Derrida? Você não viu esse tweet, não? Não. Enfim, depois eu te mostro. Sobre pessoas que são capazes de interpretar o brilhantismo das decisões escritas pela Ketanji Brown Jackson, porque elas não são muito claras e você precisa de pessoas para interpretá-las transformadas em lei, sabe? Eu já vi pessoas fazendo argumento também de que você deveria fazer argumentos legais de forma direta, entendeu? Então, o próprio executivo deveria estar, tipo, pleiteando com a Suprema Corte. Não, você tem que decidir isso por causa desse motivo legal, sabe? Você meio que centralizar tudo isso na Casa Branca. E, cara, eu acho que esse meio que é o caminho inevitável que os governos de direita no mundo vão seguir nas próximas décadas, a não ser que eles só decidam perder, né? E via de regra, sei lá, em geral, eu não decido só perder, sabe? O nego fica lutando, né? Batendo a cabeça e... Às vezes a direita decide, mas... o homem geralmente tenta vencer, né? Pois é. Eu, cara, fico muito em dúvida sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos nos próximos anos. Eu não acho que existe energia para mais um governo do Trump. Eu acho que tem um favoritismo republicano, apesar de tudo, né? E o Trump, de fato, bloqueou a migração e está dificultando o trabalho, né, da galera que ia atravessar a fronteira. Eu daria que os republicanos estão com a mão por cima, no geral. Apesar que devem tomar fumo, né, agora no midterm. Aí vão ter mais 2 anos ruins de Trump, mas sei lá, principalmente pelo vácuo de lideranças no Partido Democrata e vácuo de ideias no geral, né? Pois é. Não sei se o anti-trumpismo consegue avançar ao ponto de derrotar essa última vitória, né, do Trump, tipo, mover a balança o suficiente. Tipo assim, eu votaria, sei lá, 10 milhões de americanos, na verdade, não seriam 10 milhões, seriam bem menos na real, mas uns 4 milhões de americanos iam, não vou votar no Trump, vou votar na, sei lá, Kamala, Gavin Newsom. Não sei, eu não consigo enxergar isso muito bem, não. Sim. Cara, no Polymarket, o Partido Republicano estava até performando relativamente bem na disputa pelo Senado, né? Claro que a Câmara, a chance ainda é deles perderem, mas do Senado tinha até revertido, que antes estava projetado para ele sofrer uma derrota, mas eles terem uma vitória. Eu acho que... eu não sei, cara, é muito incerto ainda, porque o rumo futuro do Partido Democrata é muito louco, né, cara? Teve essa vitória recente aí do pessoal do Zoran Mandani em Nova York, parece que essa ala do partido mais radical é a que tem mais energia, mas por outro lado o Partido Democrata é mais oligárquico, né? Então as elites estamentadas conseguem manter as rédeas mais apertadas. É muito incerto, assim, muito incerto. Mas é isso, tipo, vamos supor que o J.D. Vance seja eleito. Cara, será que ele realmente... Já vai ser com outro tom, né? Exato. Um tom mais duro. Seria um tom mais duro. Trump é muito showman, né? All talk, no show, meio assim. J.D. Vance seria mais duro, mas... Sabe, será que ele iria desrespeitar uma decisão da Suprema Corte? Ou então só brigar com ela diretamente? Porque você pode brigar sem desrespeitar, sabe?
coisa que o Roosevelt famosamente fez, né? Então, O que eu acho que é um problema é que a base republicana também não tá preparada para isso ainda, né? principalmente os mais velhos, né? Eu acho que os mais novos estão cada vez mais ficando preparados. O que me preocupa no trumpismo também é que ele não é tanto um fenômeno da juventude, né? Não. Não é, na verdade. Então, isso é foda também, entendeu? No longo prazo é ruim só no geral, assim. Né? Meio que tem uma coalizão de caras de 35 e caras de 60 anos, meio que mantendo a América, tipo, mais alguns anos, cara, pelo amor de Deus. Mas assim, a galera mais nova é mais à esquerda mesmo. E aí, demograficamente, com o tempo, acho que essa resistência quebra e os democratas vão voltar, inevitavelmente, né? Sim. E aí, quando voltar, eu fico curioso sobre o que dá pra fazer. Porque o que eu acho hoje seria foda, seria problemático. Pô, J.D. Vance ganha, vale, beleza. J.D. Vance ganhou, decisão absurda da Suprema Corte. E aí tu só... não vou respeitar. Pô, cara, acho que boa parte dos republicanos estaria contra você, entendeu? Você, no fim das contas, ia ter o apoio, tipo, 20% do eleitorado. Parece meio suicídio, né? Você teria que fazer coisas depois de ter só 20% do eleitorado que... não sei se seria só 20% não, acho que seria mais. Ainda mais dependendo das circunstâncias que você fizesse, sabe? Se fosse uma coisa muito popular... Então, por exemplo, imagina que o Trump não consegue passar o SAVE Act, que é a parada da votação com foto, e aí ele resolve fazer essa porra por ordem executiva. Beleza, dado que o Congresso não aprovou, vai ser a ordem executiva. Toda eleição o cara tem que apresentar o cartãozinho de foto dele. E a Suprema Corte fala, não. Aí o Trump fala, pô, não, caralho, meu irmão. 80% do povo tá comigo. Aí, nesse caso, eu acho que... Entende? É porque tem... Cara, é muito diferente... Você tem que meio que pick your battle, sabe? O ideal é que, se você for de respeitar a Suprema Corte, você faça isso com algo que seja muito certeiro. Cara, não sei. É porque eu acho que tem uma resistência de estamento também, de própria burocracia, entendeu? As pessoas que estão vivas hoje não viram alguém desrespeitar a Suprema Corte. Eu acho que nos Estados Unidos... não viram alguém... O último cara que respeitou a Suprema Corte foi o Lincoln, na real. O Roosevelt nem precisou, né? Nem precisou, mas tipo... Rough and tumble a corte, sabe? Ninguém viu, cara. Nem isso. Então, mas eu acho que se você rough and tumbleasse a corte, provavelmente a corte cedesse, entendeu? É porque você teria que usar ferramentas diferentes do Roosevelt. Porque o que o Roosevelt fez especificamente, ele ameaçou aumentar o número de juízes. E aí, pra isso, você precisa de uma maioria no Congresso. Movimento chavista aí dele. Pois é, coisa que o Trump não tem. Sabe? Mas, sei lá, bicho. Imagino que tem outras ferramentas pra isso. Total. Eu acho que ovos serão quebrados, assim, na próxima década, porque essa questão especificamente é muito divisiva, assim. E eu acho que tô com um gamble na cabeça. É uma aposta muito ousada também dos democratas, entendeu? Que é meio que, porra, achei um macete, que é injusto, e eu vou ficar forçando essa porra até eu vencer, sabe? Eu acho ousado também. Aí você coloca em xeque, de novo, né? A possibilidade de diálogo, cara. Ter isso como estratégia principal. Porque, assim, os democratas têm vários artifícios que eles poderiam usar para se tornarem populares dentro dos Estados Unidos. Essa não é ética, eu não consigo enxergar como é ético. E ficar forçando tanto essa porra, eu acho que é muito, muito, muito ruim, assim. Sim. Cara, mas eu sou muito cético com relação à ética da esquerda nos Estados Unidos. Não, total. Tipo, a última vez que eles se preocuparam com ética, cara, sei lá, mano, desde os anos 60, assim, eu acho que eles se preocupam mais muito com isso, sabe? Não tô dizendo assim, não tô dizendo que eu esperaria mais disso, mas... Isso é um jeito muito agressivo, né? Tipo, teu inimigo vai ficar tipo, tá passeando mesmo. Exato, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Tipo, você poderia ganhar fair and square, eu acho que em muito sentido você meio que tem a mão por cima, né? Dado que você é o lado que dá Gibbs, né? Tipo, cara, você é o lado que dá Gibbs para as pessoas, você é o give orange side. Porra, você tá com a mão por cima no jogo da democracia já, de qualquer jeito, né? E aí mesmo assim você vai ficar num estratagema vagabundo, sabe? Uma coisa meio caralho, sabe? Terreno cinzento e colocando em xeque o próprio conceito dos Estados Unidos. Eu acho que isso é muito, muito, muito grave, cara. Eu acho que não tem como os republicanos se tornarem mais radicais ao longo do tempo, em relação a isso. Os democratas? Não, os republicanos em resposta a... que tem como, né? Eu acho que eles vão ficar. Sim, com certeza, com certeza. Porque, a situação é catastrófica mesmo. Coisa grave. Pois é, mas enfim, pessoal, entre no nosso site www.novosclasses.com.br. A gente colocou conteúdo extra aqui. Então tem NC Show exclusivo extra, tem perguntas e respostas novo, tem um bando de coisa grátis aqui se você quiser assistir sem pagar. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, tem esses 2 planos maravilhosos, um de 15 e de 30 reais. Que você pode assinar pra, enfim... pagar um café pra gente. Pagar um café pra gente. É isso, Valeu. pessoal. Muito obrigado.